Olá para você que está nos acompanhando aqui no programa Viva Mais da TV JP. O programa dedicado ao envelhecimento e à saúde no envelhecimento. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui em nosso programa Paula Lima, que é fisioterapeuta neurofuncional. Paula, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Viva Mais na TV JP. Obrigada, eu que agradeço o convite e essa oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho. E para você que já está nos acompanhando aqui, já envie esse vídeo, já envia aqui o programa para quem interessar para saber mais sobre esse envelhecimento saudável. Paula, eu gosto sempre de começar o programa perguntando por que da escolha da fisioterapia como profissão. Legal. E, em especial, a fisioterapia geriátrica ali, né, do envelhecimento. Por que isso? Eu costumo brincar que, sabe aquelas questões de final de ano que tem gravação em escola, que sempre pergunta para as crianças, que profissão que você vai ter? E normalmente é bailarina, cantora e tal. Eu sempre falei, eu quero cuidar de velhinhos. E minha mãe sempre brincava, falava, a Paula sempre estava envolvida nesse meio. Meu pai tinha uma tia deficiente, deficiente bem grave, tanto cognitiva quanto motoramente. E eu sempre estava envolvida nesse convívio com ela, né? E isso para mim sempre foi muito tranquilo, desde pequena. Tem algumas crianças que são um pouco resistentes, né, ao diferente que a gente fala, né? E eu sempre tive ali. Quando eu fui decidir por uma profissão, eu sabia que eu queria a área de convívio com outras pessoas, de cuidar, né? Esse âmbito do cuidar. E na faculdade mais próxima mesmo das matérias, eu pude perceber o quanto a neurologia e o quanto o envelhecimento estaria presente na minha vida. O meu primeiro estágio na faculdade foi a fisioterapia aquática, que eu amo. Trabalhei por muitos anos em São Paulo, num grande centro de reabilitação, para quem conhece, na CD, que foi uma casa. E no meu último estágio, por coincidência ou não, foi a neuroadulto, que foi a minha paixão e foi a minha escolha para pós-graduação. Paula, quando a gente pensa em envelhecimento, a gente pensa em declínio das funções motoras ali, né? Porque gradualmente isso vai acontecendo caso a pessoa não faça nada. Mas qual a importância da fisioterapia na promoção da saúde e na qualidade de vida dos idosos, das pessoas que estão ali no processo de envelhecimento? Legal, é bom você perguntar isso, porque normalmente a pessoa acha que só precisa buscar por um fisioterapeuta quando já tem um problema instalado, né? E não, a pessoa que busca por uma promoção de saúde, por uma prevenção, um quadro preventivo é muito melhor, porque daí eu consigo trabalhar mesmo na questão de precaver os riscos. Então, o que é natural do envelhecimento? É perda de massa muscular, é perda de massa óssea? O que eu, como fisioterapeuta, consigo atuar nesses idosos para que eles tenham uma qualidade de vida melhor? Então, busquem ter um envelhecimento com qualidade, sem depender tanto de terceiros. Eu falo que isso é o principal, né? Não depender tanto de outras pessoas para as tarefas básicas. Ir num banheiro, se vestir, coisas que, quando a gente está funcional, a gente não pensa na importância disso, mas quando a gente começa a perder mesmo o quadro motor, isso se torna bem, bem importante. A autonomia, eu costumo falar que é o que a gente, né, em geral, mas principalmente os idosos, mais tem medo de perder nesse processo de envelhecimento. É essa a realidade que você Sim, encontra mesmo também? porque eles têm medo de depender dos filhos. Muitos idosos tiveram uma vida muito ativa, mas não priorizaram a atividade física, né? Priorizaram o trabalho, priorizaram o cuidar dos filhos. Então, o quanto essas escolhas ao longo da vida, hoje, na terceira idade, eles têm a consequência disso, sabe? Então, não se cuidar ao longo da vida, não priorizar aquele tempo de qualidade para a sua saúde, tanto na parte de alimentação como a parte de atividade física, isso tem um resultado mais para frente. A gente
costuma falar que a gente paga a conta mais para frente das nossas escolhas, né? E a autonomia é muito importante para eles. Eu tenho pacientes de 90, 91 anos e que moram sozinhos. Com os filhos, claro, perto, dando um suporte, mas que conseguem se virar no dia a dia, sabe? Arrumar a própria cama, tomar o próprio banho, claro que com as orientações que a gente dá, para que eles tenham menos risco no ambiente domiciliar, mas vão envelhecendo de uma forma mais funcional. Eu costumo falar, Paula, que a nossa área, né, da educação física e da fisioterapia, elas trabalham muito juntas, Muito. né? Porque vocês têm um papel primordial ali quando acontece alguma coisa e a gente no primordial para tentar fazer com que não aconteça alguma coisa, né? Seja uma queda, seja algum problema ali. Agora, Paula, no seu dia a dia, quais são os principais problemas que aparecem ali relacionados ao envelhecimento? O que passa mais no seu consultório? O que mais vem de queixa é aquele paciente que está caindo muito. Então, isso o que a gente mais vê no paciente idoso, né? Vai envelhecendo, as reações de equilíbrio começam a ficar mais prejudicadas. E aí, aquele paciente que não faz um trabalho preventivo, ele só tem as quedas, e daí tem aquelas questões, né? Eu vou na farmácia e vou comprar uma bengala sem nenhum tipo de orientação. Assim, eu vou porque um vizinho me falou que a bengala ajuda para eu não cair. Mas daí chega com uma bengalinha nova em casa, deixa aquela bengala, mas não sabe para que ela tá ali, sabe? Não sabe a altura, não sabe o que essa bengala ela vai interferir no seu dia a dia. Eu falo que as pessoas costumam querer pular etapas, sabe? Mesmo para uma coisa tão simples que é um aditamento, você tem que ter uma orientação de um profissional da saúde, um médico, um fisioterapeuta, um educador físico que tenha a vivência do quanto é importante a altura desse aditamento estar adequado para prevenir problemas de ombro, prevenir problemas de quadril. Então, a maior parte dos meus pacientes são pacientes que começaram a ficar mais prejudicados em relação à funcionalidade no dia a dia por conta de quedas. A queda é o que assombra mais os idosos. E aí, em cima disso, Paula, como é que a fisioterapia ela pode contribuir para a prevenção de quedas em idosos, né? E que estratégias são as mais eficazes ali para melhorar essa segurança do idoso em casa e também relacionado a esse equilíbrio, mobilidade? Eu atendo muito pacientes domiciliar, né? Eu falo que a facilidade do domiciliar, do paciente idoso não ter que sair, não ter que depender do filho para levá-lo até algum consultório, se torna muito facilitador, né? Então, no primeiro atendimento, eu busco entender o que essa família tem de demanda e o que esse paciente me traz de queixa. E aí eu olho o ambiente, eu falo que o ambiente está muito relacionado à tarefa, né? Então, eu avalio a casa do paciente e os riscos que esse paciente tem no ambiente domiciliar. Então, o banheiro desse paciente está adaptado? Tem barra de apoio? Tem tapete antiderrapante? Ok, já tem um ponto positivo. Na frente do vaso sanitário tem uma barra para auxiliar. Muitos pacientes têm dificuldade com o envelhecimento do sentar e levantar, né? Você já deve ter percebido isso na sua prática clínica. E aí, algum assento de elevação, fazer algumas adaptações na rotina dele para que ele seja funcional em casa e não tenha riscos de queda. A cama desse paciente está numa altura que favoreça para ele conseguir sentar e levantar sozinho? Será que não é legal a gente colocar um nível de elevação na cama para que ele sente e levante com maior facilidade? Então, tudo isso eu avalio na própria anamnese. Então, verifico os riscos. Tapete nem pensar, porque a maioria dos idosos amam um tapete e ele é muito chamativo para uma queda, né? O paciente não consegue um movimento de dorsiflexão tão efetivo, então erguer a ponta do pé
de uma forma tão efetiva com o envelhecimento. E aí ter aquele tapete, ter mesinhas de centro, eles adoram, né? Adoram enfeites. Eu costumo falar que paciente idoso adora um enfeite, adora uma coisa no meio do caminho, né? Vamos limpar essa área, tirar os obstáculos, porque já é difícil a gente se manter equilibrado com o envelhecimento sem obstáculo. Com obstáculo fica muito mais difícil. Você está acompanhando aqui o programa Viva Mais, hoje entrevistando a fisioterapeuta Paula Lima. Envie suas dúvidas e sugestões aí para os nossos canais de comunicação e já também compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, familiares, para um melhor envelhecimento. Ô, Paula, quando a gente fala em casa, né? Grande parte dos acidentes são em casa, dos idosos, e também de coisas que poderiam ser evitadas, né? Você já falou algumas coisas ali, mas para o familiar que está vendo a gente agora e que às vezes nunca prestou atenção, o que ele tem que prestar atenção ali para que evite que o pai dele, ou a mãe, ou o tio, tia, evite a queda? Acho que uma das coisas principais é avaliar o sapato. Por incrível que pareça, muitos idosos gostam de usar em casa aquelas pantufas, aqueles chinelos de quarto, que não tem um solado adequado para esse paciente andar. Então, o paciente na terceira idade já pode ter algum comprometimento sensorial. Então, a parte sensorial, até mesmo a parte vascular pode estar comprometida. E eu vejo muitos pacientes, engraçado, essa semana eu peguei um paciente desse caso, que utilizando meia de compressão, o paciente tem um histórico de trombose, estava utilizando uma meia de compressão com um sapato maleável, porém um sapato dobrado na parte de trás, como se fosse uma pantufa, um sapato de quarto mesmo. E aí eu orientei a família quanto aos riscos desse sapato. O sapato sempre tem que estar bem posicionado ao pé do idoso. Então, vai utilizar uma sandália, aqui em Piracicaba faz muito calor, então tem essa queixa, né? Eu não vou querer sapato fechado, tudo bem, mas você vai usar uma sandália presa no tornozelo. Vai dar referência para esse seu tornozelo de que tá tudo ok, que tá tudo bem preso e estável para que você ande. Porque o natural da marcha é que a gente apoie primeiro o calcanhar, depois o pé todo e faça toda a passada, né? Então, a distância do passo é importante, mas tudo isso vai ser influenciado pelo sapato que a gente tá. Tem muito idoso que acha que um sapato muito flexível, muito maleável é o mais indicado. E não, o mais indicado é um sapato de solado mais firme, mas que tenha um apoio no tornozelo, tanto para a parte de sandália quanto para a parte de tênis e sapatinho fechado, mas que seja estável. O chinelo não é muito indicado para o idoso, né? Pode dobrar e aí pode tropeçar nesse sapato e aí vir as quedas. Paula, quais os principais desafios enfrentados pelos idosos hoje em dia no Brasil e em relação a dor crônica e como a fisioterapia pode ajudar nisso? Porque, assim, no dia a dia ali eu vejo muitos idosos sentindo dores de lombar, né? Dores no quadril, muitos relacionados a um processo natural da artrose, que vem com o envelhecimento, né? Mas como é que a fisioterapia pode ajudar esses idosos nesse sentido? Acho que o maior desafio dos idosos em relação à dor crônica é a invalidação dos outros em relação a essa dor. Então, a maioria das pessoas que estão ao redor desse idoso invalidam essa dor. E dor é muito particular, né? O limiar de dor é muito particular. Eu posso ter um limiar de dor muito alto se comparado a uma outra pessoa que tem o mesmo problema que eu e tem um nível de dor mais baixo. Então, o que eu costumo falar é que a dor, ela é multifatorial, né? Pode ser em decorrência de uma artrose, de um desgaste articular, pode ser em decorrência de uma bursite, ou até pode ser em decorrência do próprio imobilismo, porque a pessoa vai envelhecendo e vai ficando mais parada.
A tendência é, eles adoram uma poltrona do papai, sabe? Então ficam por muitas horas numa mesma posição. É o que eu sempre falo. Você tem que mudar a sua posição pelo menos a cada 2 horas. Isso não só para paciente acamado, né? Que tem os riscos de escara, de algum ferimento. A gente mesmo. Se a gente tem aquele hábito, eu coloquei uma garrafinha aqui do lado de água. A garrafinha tá aqui, eu não preciso levantar. E é muito mais cômodo, né? Tá tudo no seu alcance, é muito mais cômodo, mas você pode ver que as pessoas antigamente, elas eram muito mais ativas, né? Não tinha isso, não tinha tanto delivery, então a gente tinha que levantar para preparar nosso próprio alimento, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje para diversas coisas, então levanta. O imobilismo é muito relacionado à dor, né? Porque quanto menos a gente se mexe, quanto menos essa articulação e esse músculo recebe estímulo, menos ele vai querer ser estimulado, né? É igual quando a gente tá com uma gripe muito forte. Quanto mais a gente fica deitado, mais a gente quer a cama, né? E é isso que acontece mesmo, né? Você vê idosos que ficam parados, eles acabam sentindo dores e depois que eles se movimentam, Sim. essas dores, num passe de mágica, passam a desaparecer, né? Ô, Paulo, a gente falou muito com relação ao corpo até agora, né? Dores no corpo, o que a gente pode prevenir. Mas a fisioterapia também ela contribui muito para a função cognitiva, né? E neurológica do Sim. idoso nesse processo de envelhecimento. Como é que ela pode atuar nessa prevenção de doenças neurodegenerativas? É muito comum, né, ter as demências provenientes do próprio envelhecimento. As pessoas relacionam muito a demência apenas ao Alzheimer, né? Que é o mais comum da gente escutar. Mas não só o Alzheimer está presente na vida dos idosos, né? Tem muitas demências, não sei se vocês sabem, mas por ano tem 100 mil novos casos diagnosticados de demências na população brasileira. Então, é um número considerável. Então, o que a gente pode trabalhar? O que eu costumo fazer com os meus pacientes? Trabalhar dupla tarefa. Então, trabalhar a parte motora associada a alguma questão cognitiva. Pergunto, o paciente está fazendo alguma bicicleta? Eu começo a estimulá-lo a lembrar de alguns itens. Então, agora o senhor vai lembrar para mim algum nome de cidade com a letra X. E ele vai ter que ficar lembrando alguma cidade com a letra que eu pedi, ao mesmo tempo que ele está fazendo a parte motora. Então, é muito comum esse paciente parar de pedalar para buscar na memória o que eu pedi. Tem muitas atividades cognitivas que podem ser feitas no atendimento domiciliar. Eu uso muito estratégia de cor, pareamento de cor, jogos. Eu, por ter 2 filhas pequenas, eu sempre estou envolvida em loja de brinquedo. E tem muitos brinquedos legais que podem ser usados nessa fase do envelhecimento. Brinquedos de encaixe, coisas que o idoso vai perdendo, né? A movimentação fina, associado à parte cognitiva. Então, trazer recursos mais lúdicos para o atendimento, trazer novidades. O idoso não gosta de... Eu percebo muito isso na prática clínica. Ele não gosta de trazer as mesmas atividades toda semana. Eles gostam de estímulos novos, que eles se sintam motivados e desafiados, mas não frustrados. Então, você tem que contrabalancear, né, no seu atendimento o quanto esse paciente está se estimulando com essa tarefa e o quanto, eu estou me sentindo frustrado, eu vou dar um passo para trás porque eu não quero tentar. Tem muito isso no idoso, né? Não querer tentar para não errar. E isso que a gente, como terapeuta, tem que ficar em cima mesmo, de saber estimulá-los de uma forma que eles consigam se sentir motivados e felizes de realizar aquela tarefa. Eu falo muito isso para os familiares. O paciente idoso, ele tem que ser pertencente àquela atividade, ele tem que se sentir pertencente ao lar, pertencente à atividade física que ele está inserido, para que ele consiga se sentir motivado e mais independente na rotina dele. E essa ginástica mental que se a gente pode falar assim, Sim. né? Ela é muito importante
até para a longevidade desse idoso na autonomia dele das funções do dia a dia ali, né? De conseguir mexer, às vezes, num banco, continuar fazendo as compras dele no dia a dia ali. Então, isso realmente é uma coisa que as nossas áreas têm trabalhado muito, né? Nessa questão do mental ali. Paula, quando a gente pensa em tratamento da fisioterapia, a gente pensa que, você falou lá no começo, a gente pensa que a pessoa já está lesionada ou aconteceu alguma coisa com ela, né? Quando, na verdade, você pode trabalhar outras questões relacionadas a outras coisas como alongamento, como, enfim, melhora do arco plantar, todas essas coisas que vão ajudá-lo também a um melhor envelhecimento, né? Porque não é só o fortalecimento, né? São outras coisas ali que podem ser trabalhadas para esse idoso. Trabalhar de acordo com a queixa. Eu falo muito isso para o paciente. Eu chego na casa do paciente e eu pergunto, como que tá a semana? Teve alguma novidade? Qual que é a sua queixa hoje? Se o paciente está com um quadro de dor, eu vou buscar trabalhar a mobilidade dessa articulação, o alongamento dessa articulação. O paciente está super funcional, sem queixa de dor, aí a gente vai trabalhar em cima do objetivo. Mas eu falo que o objetivo do atendimento tem que ser muito relacionado à função. Então, qual vai ser o seu objetivo funcional com esse paciente? Que eu consiga sentar e levantar com mais facilidade, que eu não precise me apoiar tanto para levantar de uma cadeira ou que precise de um terceiro, de uma outra pessoa para levantar. Então, tudo no atendimento vai estar relacionado à função e à independência. E tudo medido assim por semana. Eu falo que não dá para você planejar, ao contrário de alguns problemas ortopédicos. O paciente fez uma cirurgia de joelho. Você sabe que esse paciente normalmente tem X semanas de reabilitação pela frente. O idoso não é assim. Você tem que ver por semana, tem que ver a queixa, tem que ver se teve alguma comorbidade de saúde. Então, eu falo muito isso para os pacientes. O trabalho multidisciplinar, então, prescrever o fisioterapeuta como está lá muito inserido na rotina dele, perceber o quanto a atividade está sendo suficiente ou quando precisa de um suporte. Então, muitos dos meus pacientes eu encaminho para uma musculação, porque a musculação a gente já sabe que é importantíssima para o envelhecimento saudável. Então, ter uma carga muscular forte, ter um suporte muscular forte é fundamental para que a gente tenha uma articulação protegida de lesões, né? Então, saber indicar esse paciente para outros profissionais também, conforme a demanda. Legal. Paula, me fala uma coisa. Quando a gente pensa ali no... Tem muito idoso que ele ouve do amigo ou no canal do WhatsApp. Isso já aconteceu comigo. A pessoa mandou fazer isso daqui ou fazer aquilo, e eles ficam com dúvida com relação a quando usar o quente ou o frio ali, né? Qual é a recomendação básica ali para se usar o quente, quando usar uma toalhinha quente ou quando usar um gelinho para dor? O que é o básico ali? Explica, porque eles até hoje têm essa dúvida. Eles amam uma aqui. Bolsa de água quente, né? Amam uma bolsa, mas não sabem quando usar, entendeu? Eu falo que numa forma geral, o quente é para problemas mais crônicos. Então, eu tenho um problema crônico de coluna, eu tenho uma hérnia, eu tenho uma protusão, eu tenho uma dor lombar que vem arrastada por muito tempo, alguns meses. Aquela bolsa de água quente é efetiva, porque dá um calor local, dá uma aliviada na dor de forma local. Eu sempre busco orientar os pacientes a ter cuidado tanto com bolsa de água quente como gelo. Por quê? A pele do idoso é muito sensível. E esse idoso, às vezes, pode não prestar atenção na quantidade que vai pôr tanto gelo quanto a bolsa de água quente. E por a pele ser muito fina, pode ter
até queimadura. Tem paciente que desenvolve queimadura pelo gelo ou pelo calor. Então, eu oriento sempre colocar uma toalhinha, uma fronha, alguma coisa por baixo da superfície que vai colocar tanto o gelo quanto o calor para proteger essa região. E o frio é normalmente para problemas agudos. Então, eu me machuquei hoje, esta semana, tá uma coisa muito recente naquela articulação, a gente usa o gelo. Entendi. Paula, me fala uma coisa. Acho que não é muito a sua área, mas tem muito idoso que gostaria de saber sobre essa questão da reabilitação cardiovascular, né? Às vezes aquela sensação de estar cansado o tempo todo, muitas vezes por causa da inatividade total, né? Ele fica só sentado ali em frente a uma TV o dia a dia. Tem algum cuidado especial que ele pode ter nessa parte, né? Quando ele se sentir... Só de levantar da cadeira, ele já sente o batimento, falta de ar, esse batimento. E o que ele pode prestar atenção ali para procurar, de repente, um profissional como você para trabalhar essas questões? Depois de uma certa idade, eu costumo falar que o cardiologista tem que ser nosso melhor amigo, né? Então, o idoso, como vai tendo uma perda funcional, ele tem que estar em constante manutenção do quadro de saúde. Então, estando com os exames tudo ok, o check-up anual feito certinho, né? Eu vejo que muitos pacientes, depois da pandemia, ficaram um pouco displicentes com a saúde, deixaram muito tempo sem fazer os exames, né, anuais, que são importantes. Mas o que é importante é você ver, saber lidar com o seu próprio corpo. Então, ver os sinais que o seu corpo encaminha para você durante o seu dia. É uma atividade de simples execução e você já está se cansando? Por que será? Eu tô me trocando. Muitos idosos relatam cansaço para se vestir. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que ela sentia falta de ar de se vestir no ambiente úmido do banheiro, né? Tem aquele vapor do chuveiro e tal. Orientei a paciente que mudasse do ambiente. Então, colocasse um roupão e fosse se trocar no quarto, feito uma adaptação. Então, ela ia até o quarto, que era logo de frente para o banheiro, para se trocar num ambiente mais estável, mais seguro, que ela conseguisse fazer as tarefas com mais calma, sem pressa. O planejamento também, ele interfere muito no cansaço. Você pode ver isso na gente mesmo. A gente tem um tempo maior para executar a tarefa, a gente não se cansa muito. Buzina na porta da nossa casa, que chegou alguém e a gente tá com alguma coisa em funcionamento e a gente tem que acelerar o passo para terminar essa função, é natural que a gente sinta um taquicardia, mas eu costumo falar que esse idoso, ele tem que observar a rotina dele, dividir as tarefas da rotina. Eu vejo muitos pacientes que querem fazer tudo no mesmo dia. Não, divida as tarefas. Olha, hoje, aqueles idosos funcionais, né, que conseguem fazer a rotina do dia a dia sozinhos. Hoje eu vou ficar só na cozinha, amanhã eu vou ficar nesse banheiro, hoje eu vou cuidar só de mim. Então, se colocar numa agenda é fundamental para que esse paciente sinta menos cansaço. E tem alguns recursos que a gente pode utilizar para beneficiar isso. Então, a atividade física, a Organização Mundial de Saúde preconiza que a gente tem que fazer pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. O idoso tem um pouco de medo quanto a isso. Eu não consigo, aquele idoso principalmente que não consegue ficar muito em pé por muito tempo. Tudo bem, faça sentado. Tem muitas atividades hoje que dá para você adaptar e fazer sentado. Por isso que um bom profissional, é interessante você chamar um profissional para que faça uma avaliação do que te indicar. Então, eu indico muito para os pacientes que eu atendo o cicloergômetro. Para quem não conhece, é uma bicicleta estacionária que pode fazer tanto com membro superior quanto membro inferior. Isso você pode fazer 2 minutos por dia, no período da manhã, 2 minutos à tarde, 2 minutos à noite. E aí, com o tempo de execução, você vai percebendo que aquela rotina ficou mais fácil. Aí vai aumentando o tempo. Se está estável de saúde, dá para ir aumentando o nível de exigência, né? Paula, quais são as últimas tendências, né, e avanços na fisioterapia geriátrica ali? E como
isso você vê vai ser inserido no dia a dia ali dos idosos. Eu te pergunto isso porque outro dia eu fiz até uma matéria falando sobre isso, já vão existir robôs que vão auxiliar os idosos nas atividades de vida diária, né? Como levantar, sentar, enfim, ajudar a tomar banho, essas coisas assim, que geralmente a gente precisava de um acompanhante e já estão trabalhando nisso lá fora. Como é que a fisioterapia vê isso e esse avanço, né, nessa parte da fisioterapia geriátrica? Porque eu já vejo também, outro dia eu vi super legal o trabalho de uma fisioterapeuta fazendo exercícios com a inteligência artificial aparecendo junto e tal. Realidade virtual, né? É super legal usar nos atendimentos. Como é que é esse avanço aí? Como é que você vê isso? Bom, a área da saúde, né, como por si só já está em constante evolução, tanto na área da robótica como a área do atendimento virtual. Então, eu utilizo muito nos recursos de atendimento a terapia virtual. Então, colocar alguns jogos para esse paciente conseguir se inserir na rotina de uma forma mais lúdica, mais atual. Tem algumas técnicas que eu percebo que são muito, muito ricas para o idoso, que estão vindo forte por aí. Uma delas é a microfisioterapia, que eu não sou especialista nessa área, mas tem muitos bons profissionais desse ramo que trabalha a parte de memória celular. Então, tudo isso relaciona a independência desse idoso para fazer as atividades no dia a dia. Esse profissional consegue captar as memórias, os traumas passados para trabalhar em cima da deficiência do idoso. Outra coisa são os capacetes de LED, até mesmo as toxinas botulínicas. Então, muito idoso não tem a noção que o Botox ele pode ser utilizado também para uma função, para o caso de uma rigidez muscular, um tônus muscular muito intenso. Associam o Botox apenas à parte estética, né? Mas a toxina botulínica, o Botox, é muito interessante na parte de função, de funcionalidade. Se bem aplicado, ele é uma técnica que, junto com outras, então, bloqueios neuromusculares, né? A parte médica está muito envolvida nisso, porque trazer um conforto de dor para esses pacientes idosos, para a gente, profissional da saúde, é muito interessante, porque esse paciente consegue se manter mais ativo na rotina dele. Paula, estamos chegando ao final do programa Viva Mais, programa voltado aqui para o envelhecimento, para a saúde. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, o seu telefone de contato, para quem quiser te procurar, o nosso telespectador aqui que está nos acompanhando no Jornal de Piracicaba, para que, se ele precisar de sua ajuda, ele possa te procurar. Ah, legal. Eu agradeço muito esse espaço, a abertura para trazer um pouco da minha experiência, da minha rotina com os idosos. Eu estou à disposição, caso você conheça algum idoso que precise de uma orientação domiciliar, eu estou totalmente disponível para ir até a casa de você, para fazer uma avaliação, uma anamnese bem completa, para trazer função para esse idoso. Então, se quiser me buscar nas redes sociais, no meu Instagram é fisio.paulalima. Lá eu costumo colocar um pouco da minha rotina de atendimento, tanto da parte cognitiva quanto da parte motora. E lá também tem os meus contatos de telefone, eu fico aguardando vocês. Muito legal o perfil dela, então vale a pena vocês procurarem lá, que eu já achei e vi que é muito bom. Paula, obrigado aqui por você estar conosco aqui no programa Viva Mais. E para você que nos acompanhou aqui, compartilhe esse programa, compartilhe com seu pai, com seu tio, com sua avó. Mostre como isso pode ajudá-lo no envelhecimento saudável. Eu conto com você até o próximo programa e até mais.